E aí, pessoal, mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Pensando Alto Filosofia. Esse espaço que a gente tem para poder pensarmos juntos, pensarmos alto e pensarmos questões de filosofia, teologia, também de literatura. Hoje, o objetivo do nosso encontro é refletirmos um pouco acerca, do fenômeno teológico, sobretudo na sociedade que nós vivemos. A teologia, se ela não se servir, se ela não se amparar, do cenário, da hora que nós estamos vivendo, do cenário que nós estamos vivendo para dar uma resposta, a teologia corre o risco de se reduzir a um discurso meio que fabuloso, fantasioso, E diante do cenário que a gente está vivendo da pandemia da Covid-19, diante da desinformação que nós estamos tendo, eu fiz até um vídeo aqui para o canal falando sobre isso, sobre o que a filosofia teria a propor acerca da reflexão sobre o coronavírus e a Covid-19, valeria a pena a gente poder parar para pensar também sobre algumas informações que têm sido disseminadas nas redes sociais acerca da fé cristã, logo assim que a endemia, a epidemia começou a ganhar proporções maiores, começou a se tornar um fenômeno de escala cada vez mais internacional, até que virasse uma pandemia, nós vimos em diversas plataformas, o Facebook, o Instagram, no Twitter, pessoas partilhando que a Covid-19, que o coronavírus seria um sinal do apocalipse e que seria um sinal daquilo que marcaria o final dos tempos. E aí a gente precisa discutir isso, a gente precisa conversar sobre isso, primeiro porque eu acho que a gente não deve criar um alarmismo, e segundo porque a religião ela não deve se construir, o discurso religioso, o discurso de evangelização, não deve se construir a partir de um terrorismo teológico, ok? A gente precisa estar atento àquilo que de fato é a essência da fé cristã, E Jesus, ele, quando exerceu a sua vida missionária, Jesus não empreendeu uma atividade de terrorismo. Jesus, quando empreendeu sua vida missionária, Jesus não realizou ameaças infundadas. Jesus, quando empreendeu sua vida missionária, ele fez questão de anunciar o reino. E por que isso é importante? Porque a proposição do Evangelho, a manifestação do Evangelho, ela é sempre isso, uma proposição, ela é um convite a uma adesão, ao encontro com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo, eu tenho falado muito isso, tanto nas palestras que dou nas igrejas, como nas pregações, como também no curso de formação de professores, A fé cristã, ela tem uma singularidade, que não é tanto ser uma moral, não é tanto ser uma doutrina, não é tanto ser apenas um discurso cosmogônico ou cosmológico. A fé cristã não é também um serviço de caridade. A fé cristã ela se caracteriza como um encontro com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E é isso que determina o fundamento da fé. E por que eu estou fazendo essa introdução toda? Porque a gente precisa tomar muito cuidado. As pessoas, quando se aproximam do texto bíblico, quando elas vão lá ler a Bíblia, às vezes elas esquecem algumas coisas de teologia que são muito básicas. A primeira delas, e que a gente precisa salvaguardar, que a gente precisa lembrar, é que a Bíblia é um texto que tem aí quase 2000 anos, a compilação dela, como nós a concebemos agora no século XXI, remonta do século IV, lá do Concílio de Hipona, é a primeira vez que se faz a montagem real, do cânon bíblico, dos livros que vão estar compondo aquilo que a gente vai chamar de Bíblia. Esse cânon vai ser depois reafirmado no Concílio de Trento, já no século XVI. A Bíblia católica e a protestante ela vai ter uma pequena diferença, Os protestantes, seguindo a tradição de Lutero, retiraram da Bíblia católica, lá do Concílio de Hipona do século IV, 7 livros, porque os protestantes decidiram seguir a concepção que os judeus tiveram logo depois que o cristianismo começou a se expandir, de que os livros tidos como inspirados no Antigo Testamento deveriam ser aqueles escritos em hebraico no território de Israel. Então eles seguem o cânon de Jamnia. Os católicos, os cristãos mais tradicionais, seguem o cânon
de Hipona, que foi confirmado por Trento no século XVI. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas esquecem que a gente não pode ler o texto da Bíblia como sendo uma notícia de jornal que saiu hoje de manhã. E, além de considerar esse aspecto temporal, a gente precisa recordar uma outra característica do texto bíblico, né? Que é o fato de que esses textos foram escritos numa cultura que não é a nossa cultura ocidental, eles foram escritos numa língua que não é a nossa língua, e eles foram escritos para um público que não somos imediatamente nós. Porque se a gente não levar em consideração esses critérios de composição dos textos, a gente corre o risco de fazer a Bíblia dizer coisas que ela jamais disse, que ela jamais pretenderia dizer. Deus, quando se revela, Deus se revela ao homem através daquilo que são as condições que o próprio Deus deu ao homem. Então Deus não se revela ao homem de modo irracional e Deus não se revela ao homem de modo pleno, de uma única vez, né? A própria composição da Bíblia nos revela isso, né? Deus vai se revelando aos poucos, numa pedagogia quase, não é? Fazendo com que a humanidade entenda e compreenda quais são os desígnios de Deus. A gente precisa recordar que a fé judaica, ela escreve os textos, não é? Originalmente os judeus escrevem os textos e com o passar do tempo vão percebendo que é Deus quem fala através da composição desses textos, né? O hagiógrafo, que é o homem ou os homens que escreveram os textos bíblicos, eles não sentaram um dia e falaram, olha, agora eu vou escrever a palavra de Deus. Não é assim, não é? O hagiógrafo, ele recebe uma intuição, uma moção de Deus para escrever, e ele escreve diante daquilo que ele está vendo, diante daquilo que ele está vivenciando, diante daquilo que ele está experienciando. Isso dito, a gente precisa dizer uma outra coisa. Apocalipse, que é a tradução mais comum para o último livro que nós temos na Bíblia Ocidental, também chamado de Revelação, algumas Bíblias, sobretudo protestantes, algumas traduções ecumênicas também vão chamar de Livro da Revelação, é um gênero literário que é relativamente famoso ali na cultura judaica, né? E como gênero, ele não aparece somente nesse último livro da Bíblia. Nós temos, por exemplo, narrativas de Jesus que elas se apresentam no gênero apocalíptico ali em Mateus 24 e em Lucas 21. Nós temos o livro de Daniel, que tem diversas características, não é, do gênero apocalíptico, e também o livro do profeta Zacarias, que vai ter características também do gênero apocalíptico. E por que é importante chamar atenção para isso? Porque como gênero, isso significa que o autor ele escreve atento, né, a um determinado modo de composição da obra. Então existe uma maneira de escrever, uma maneira de narrar, uma maneira de construir o enredo, elementos simbólicos que precisam ser considerados, porque senão a gente não compreende o texto. Terceira coisa que é importante nós guardarmos sobre esses assuntos de revelação, né, sobretudo ligados ao livro do Apocalipse. Eu vou estar me baseando num autor norte-americano chamado Scott Hahn. Scott Hahn, ele era pastor protestante, né, e ele é um grande biblista, alguém que fez teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de Sagrada Escritura, e ele se converteu, né, do protestantismo, do evangelismo, do mundo evangélico, para a fé católica, a partir da experiência que ele fez com a própria Bíblia, partindo do livro do Apocalipse. E aí ele escreve esse livro, que é um livro bem pastoral, não é um livro de teologia, mas é um livro bem pastoral, uma linguagem bem acessível, chamado O Banquete do Cordeiro, no qual o Scott Hahn vai explicar para a gente o que é o livro do Apocalipse, né? Porque a gente tem a interpretação errada, sobretudo no universo fundamentalista, puritano, de que o livro do Apocalipse é uma história contada com antecipação. Quer dizer, é como se João tivesse na ilha de Patmos, ele estava preso ali no entorno do ano 100, e aí João tivesse tido uma revelação, quer dizer, Deus rasgou o véu do tempo, e aí colocou João diante de um telão do futuro, e João foi escrevendo a história que iria acontecer. E o livro do Apocalipse, ele não é isso, né? O livro do Apocalipse, a gente precisa se ater a isso, né? Ele é um livro de revelação, no sentido de que ele é palavra de Deus. Ele é um livro de um apóstolo de Jesus Cristo que estava preso na ilha de Patmos.
diante de uma perseguição do Império Romano, e ele é um bispo da igreja que quer escrever para os seus fiéis uma prática que desde Paulo havia se consolidado, ali no entorno do ano de 75. E aí João, ele precisa escrever uma carta, só que ele é preso. E o motivo pelo qual ele está preso é porque ele é cristão e bispo da igreja. Então, se João escreve uma carta pastoral, citando o nome de Jesus Cristo explicitamente, falando mal do Império Romano explicitamente, convocando os cristãos a resistirem ao Império Romano, há grande chance de que os guardas não permitissem que a carta saísse da ilha de Patmos. Então, o que João faz? João lança a mão de um gênero literário que qualquer cristão oriundo do judaísmo, que era o comum na época, conhecia, não é? Que é o gênero do Apocalipse. João vai usar imagens, vai usar figuras, vai usar elementos simbólicos para que aqueles que fazem parte da tradição cristã e que são oriundos do judaísmo, ao lerem o texto, pudessem decodificar o texto. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro que está escrito em código, né? E que código é esse? A tradição judaica anterior à composição do próprio livro. E sobre o que o livro do Apocalipse fala? Primeiramente, o livro do Apocalipse relata a situação dos cristãos no século I. Então, toda a questão da perseguição, a questão das agitações sociais, das convulsões sociais ocasionadas pelo conflito entre as diversas províncias do Império Romano e o próprio Império. O livro do Apocalipse está tratando também das situações que os cristãos estão enfrentando e para as quais eles não têm uma resposta muito clara. E, sobretudo, segundo o nosso querido Dr. Scott Hahn, o livro do Apocalipse ele fala sobre o modo como o cristão vive nesse mundo já ancorado, já com o pé na eternidade, através da celebração da missa, através do culto eucarístico, que é o centro da fé cristã. O centro celebrativo da fé cristã é a Eucaristia. O Catecismo da Igreja, né, vai dizer que a Eucaristia ela é fonte e ápice de toda a vida cristã. E se a gente levar em consideração que o centro teológico da revelação cristã é o fato de que o Deus uno e trino se encarnou, a segunda pessoa da Trindade se encarnou em Jesus Cristo, viveu a nossa vida, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida nova. Então, o mistério pascal é o centro da teologia. E como o mistério pascal se atualiza na celebração da Eucaristia, a Eucaristia é o lugar onde nós encontramos a plenitude da revelação, porque nós encontramos o próprio revelador e o conteúdo que ele revela, que é ele mesmo, não é? Então a Eucaristia é o lugar do encontro com o divino. É sobre isso que o Apocalipse está tratando. É claro que como um livro de revelação, um livro profético, esse livro ele tem camadas, quer dizer, existe uma palavra ali que se dirige àqueles que são os leitores do texto no período em que o texto está sendo escrito, e existe uma palavra que se dirige para toda a humanidade futura. E que palavra é essa? O modo como nós devemos perseverar diante das situações que vão nos acometer ao longo da história. Então, algumas coisas que eu separei que eu gostaria de responder nesse vídeo, porque eu vi que se tornaram muito comuns nas redes sociais, ok? Bom, a primeira delas diz respeito à noção de enfermidade como um sinal dos tempos, né? Só que se a gente parar para pensar com o mínimo de lógica teológica, não faz muito sentido dizer isso, né? Dizer que a doença ela é sinal de que o Apocalipse, que Jesus está voltando, enfim, que vai voltar amanhã. Menos ainda a Covid-19. Porque se a gente parar para pensar, a humanidade já passou por diversos ciclos de pandemias e de doenças, né? Desde que nós somos um grupo que ocupa a Terra, não é? A gente precisa lembrar que quando o próprio Jesus Cristo se encarna, né? Quando o Verbo se encarna em Jesus Cristo, o povo de Israel estava vivendo uma realidade ali muito difícil, que era a questão da hanseníase, né? Da lepra, a ponto de se ter regiões da cidade, que eram regiões de quarentena, em que você quase que aprisionava os leprosos para tentar evitar, né, novas contaminações. E aí, passando de Jesus Cristo para cá, pense em peste negra, pense em gripe espanhola, pense em quantas outras enfermidades nós enfrentamos ao longo do tempo. Então não faz muito sentido essa noção de que uma doença ela revela o fim dos tempos, ok? A gente precisa se atentar a algumas coisas. Qual é a visão que os autores bíblicos tinham
quando eles pensavam em enfermidades na composição da Bíblia como um todo. Primeiro, vamos voltar lá no Antigo Testamento, que é a base, não é? Que vai dar toda a estruturação depois para a revelação, né? No livro do Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, fica muito estabelecido que a enfermidade ela é um sinal espiritual do desvio da lei, né? Lá no capítulo 15, versículo 26, o autor sagrado diz que se nós não nos desviarmos do caminho do Senhor, nós não viveremos, nós não experimentaremos enfermidades. Alguns capítulos depois, lá no capítulo 23, também do livro do Êxodo, no versículo 25, nós vemos que Deus promete a saúde, né, a preservação das enfermidades como um sinal da santidade do seu povo, ou seja, como um sinal de que o povo cumpre a aliança. Então, lá já no Antigo Testamento fica estabelecido que a enfermidade, mais do que uma significação biológica, científica, porque eles não tinham isso na época, eles não entendiam o que era uma bactéria, eles não entendiam o que era um vírus, mais do que essa conotação que a gente tem, que é uma conotação real, racional, as enfermidades elas seriam sinal de doença. Essa era a leitura, não é, que o homem da época era capaz de fazer, ok? E aí nós vemos que essa leitura ela vai estar ainda presente no Novo Testamento. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 23, concretamente os versículos 23 e 24, nós vemos que Jesus ele passa pelas cidades curando os enfermos como um sinal, como uma manifestação do reino que chegou. E quem é o reino que chegou? É o próprio Jesus Cristo, né? O grande anúncio de Jesus Cristo é: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino está próximo, porque o reino está no meio de vós. E o sinal de que esse reino chegou, o sinal de que Jesus Cristo é o Messias, o sinal de que Jesus Cristo é o ungido de Deus, é justamente o fato de que ele cura as enfermidades. Por quê? A promessa cristã é a promessa de que, vencida essa estrutura ou vencida essa realidade que foi tocada pelo pecado e que agora está remida pelo Messias, nós viveremos num reino onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá enfermidade, nós seremos portadores de um corpo glorioso, tal como o corpo do ressuscitado. Então, lá em Mateus 4, fica muito, muito claro que a cura das doenças ela é um sinal, não é, escatológico, um sinal do reino que chegou. E aqui já entra uma palavra importante, a palavra escatologia, que é a palavra que as pessoas entendem muito errado quando elas vão falar desse assunto, né? Porque a palavra escatologia em grego, ela significa das coisas últimas, das coisas finais, das coisas que estão no fim do que a gente está analisando, né? E a gente pensa que escatologia se refere simplesmente ao momento em que o mundo vai acabar, em que a terra será visitada pelo Cordeiro e acontecerá o juízo final. Isso tudo também é escatologia. Isso tudo também é a matéria da fé cristã, né? Os cristãos acreditamos que no final dos tempos o Cordeiro virá para julgar vivos e mortos, e que o seu reino não terá fim, e que todos ressuscitaremos, os santos, para o gozo eterno da alegria com a Trindade, e aqueles que escolheram livremente não estar no gozo da alegria, não é? Ressuscitarão para colher o fruto daquilo que escolheram na vida. Então, isso é matéria da fé cristã. Só que a palavra escatologia ela significa também outra coisa. Ela significa a realidade última que cada um de nós iremos viver no nosso encontro pessoal com o nosso juiz e Senhor Jesus Cristo, né? Então, os cristãos acreditam que, a gente pode falar assim, há duas escatologias. Uma escatologia particular, que é quando eu vou morrer, e outra é essa escatologia final. Jesus disse que ninguém sabe quando é a escatologia final. Ninguém conhece isso, é um segredo que só o Pai sabe. Mas também é verdade que nenhum de nós conhecemos quando é a nossa escatologia privada. Então, quando a gente fala de escatologia, a gente precisa estar atento também a isso, né? De que os anúncios escatológicos, tanto no livro de Daniel, como nos evangelhos, Mateus 24, Lucas 21, como também no próprio livro do Apocalipse, tem essa dupla dimensão.
de um lado, eles nos preparam para que a gente possa enfrentar as situações que nos acometerão no futuro, e de outro lado, eles tratam da nossa realidade cotidiana, nos preparando para esse momento que também nós não sabemos o dia nem a hora em que nós passaremos dessa vida para a eternidade. E aí lá no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar algumas descrições que são muito curiosas. Lá no começo do livro do Apocalipse, por exemplo, nós vemos que é descrito o aparecimento de 4 cavaleiros. Isso ficou famoso em Hollywood, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu não vou falar de todos eles, me interessa o terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro, dependendo da sua tradução, esverdeado ou amarelado, mas a minha tradução é esverdeado, porque tem essa noção de putrefação. Ele traria pestes, né? E ele dizimaria 1/4 da população da Terra com as suas pestes. Depois nós vemos, mais adiante também no livro do Apocalipse, lá em Apocalipse 9:18, que 1/3 da população da Terra teria sido afetado por doenças, não é? E que as doenças elas seriam um prelúdio do fim. É interessante porque tanto o começo do Apocalipse ali, o capítulo 5 e 6, quando fala do aparecimento dos cavaleiros, quanto os evangelhos apocalípticos de Mateus 24, versículo 23 e seguintes, e Mateus 21, vão falar uma coisa que é curiosa, né? Essa noção de que esses fenômenos eles acontecerão porque eles têm que acontecer, mas que ainda não é o fim. E por que isso aqui é super importante? Porque essa noção do ainda não é o fim talvez seja a noção que a gente mais precisa salvaguardar. Por quê? Como eu falei antes, né, ao longo da história da humanidade, esses fenômenos aconteceram em diversas vezes, não é? E mais importante do que ficar conjecturando se Jesus vai voltar amanhã, se Jesus vai voltar daqui a 5 anos, se o presidente da República é o anticristo, se a besta é o sistema econômico, mais importante do que tudo isso é entender que o objetivo das revelações escatológicas, tanto no Evangelho como no corpo apostólico, aqui no caso no Apocalipse, é preparar o homem para o encontro com o divino. É preparar o homem para o encontro com o seu Deus. É preparar o homem para a santidade. Então, por exemplo, agora, diante da Covid-19, diante do coronavírus, mais importante do que se desesperar pensando que Jesus está voltando ou não e que o mundo vai acabar e que vai ter cavalo com cabeça de gafanhoto, como é descrito no livro do Apocalipse, mais importante do que tudo isso é entender que também esse momento é um chamado que cada ser humano tem para a conversão. É interessante porque, repare que a presença do vírus, né, a manifestação virológica, a pandemia, ela joga diante dos nossos olhos um fato que no cotidiano da vida muitas vezes nós esquecemos, que é a fragilidade da nossa vida. Ela nos manifesta uma outra realidade que muitas vezes nós esquecemos, que é a realidade da nossa mortalidade. O Heidegger, lá em Ser e Tempo, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz que o homem ele se esquece de que é mortal, né? O homem faz a escolha de pensar a morte como algo sempre do outro, nunca como uma realidade que vai tocá-lo. E isso acaba fazendo com que o homem viva uma vida inautêntica. E nós também fazemos isso no ambiente teológico, né? A gente não considera a morte como essa porta de entrada para a vida eterna. E a gente vive a vida como se nunca fosse morrer. Então, assim, as nossas decisões, elas são tomadas partindo muitas vezes do nosso egoísmo, partindo muitas vezes da nossa concupiscência, partindo muitas vezes da carne que grita em nós, não é? E aí, essa realidade endêmica, ela nos revela o quê? A necessidade que nós temos de rever os nossos valores, não é? De restabelecer quais são as prioridades da nossa vida, de reorientar a nossa jornada. E aí, nesse sentido, acho que a palavra não é outra, de uma necessidade constante de conversão. Se você tem divulgado mensagens, textos, imagens, vídeos, dizendo para as pessoas que o mundo vai acabar, né, e aí, usando citações bíblicas, a minha recomendação é que você gaste mais energia tentando evangelizar as pessoas do que tentando assustá-las, não é? Porque, no fundo, para quem não acredita no Evangelho, o teu anúncio não serve de nada. Né? Para quem não acredita em Deus, para quem não encontrou Deus, esse teu anúncio não faz nem sentido. Tem um autor protestante chamado David Wilkerson, que escreveu um livro chamado A Cruz e o Punhal. No começo do livro ele fala uma coisa que sempre me chamou a atenção.
É mais fácil você conquistar alguém, um cachorro, com um pedaço de carne do que com um osso. E o que ele está querendo dizer com isso? Às vezes, nós que somos cristãos perdemos muito tempo falando de moralidade, de moralismo, na verdade, né? Perdemos muito tempo falando de corretude litúrgica, perdemos muito tempo falando sobre movimentos eclesiais e esquecemos que o fundamental da fé cristã é a evangelização. O mandato de Jesus é ide pelo mundo e pregai o evangelho. Eu não estou dizendo que as outras coisas não são importantes. Eu estou dizendo que elas só vão fazer sentido se nós tivermos tido o encontro com a pessoa de Jesus. Sem esse encontro decisivo que muda a vida, a caridade é filantropia. Sem esse encontro decisivo que muda a vida, a liturgia perfeita é vaidade. Sem esse encontro com Jesus que muda a vida, a moral cristã nada mais é do que uma forma de opressão e de poder que tenta escravizar os outros a um sistema hegemônico. A moral só faz sentido se nós entendemos por que nós vivemos a moral. A caridade só faz sentido se nós entendemos que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E a liturgia só faz sentido se nós entendemos que, para além de todos os aparatos litúrgicos, nós estamos em contato com um Deus que é triuno. Isso para dizer o quê? Antes de me chamar de herege, tá? Vai ler Deus Caritas Est, lá do Papa Bento XVI, porque essa noção está escrita no documento do Papa Bento. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria partilhar com vocês uma outra noção que para mim também é importante, que é de São João Paulo II, né? A gente precisa lembrar que São João Paulo II escreveu um documento fundamental que está aqui, né? Nessa coleção laranja aqui que você está vendo atrás de mim, chamado Fides et Ratio. E logo no começo desse documento, Fé e Razão, São João Paulo II ele diz que a fé e a razão são duas asas que levam o homem à contemplação da verdade. Isso significa dizer que só com a fé nós não encontramos a verdade, nem no texto bíblico. Só com a razão nós não encontramos a verdade, né? Nem nos fenômenos sociais. Mas que a fé e a razão, quando elas se dão as mãos, elas fazem com que a gente tenha uma epifania do que é o sentido do humano. E lá no Vaticano II, um dos pronunciamentos do Karol Wojtyła, cardeal, hoje São João Paulo II, era de que em Jesus Cristo o homem é revelado ao próprio homem, não é? Então, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo e você não seja cristão, que você não acredite na revelação cristã, é interessante pensar que, mesmo para quem não tem fé, o discurso da fé é um discurso que pretende salvaguardar o sentido do humano. E reforça aquilo que eu dizia há alguns minutos atrás, não é? Mais importante do que um terrorismo teológico, né, em que a gente fica anunciando barbaridades, catástrofes e coisas avessas à realidade cristã, o fundamental é anunciar que, diante da vida, nós somos sempre chamados a sermos a melhor versão de nós mesmos. E o nome disso é conversão. Porque quando nós nos voltamos para Deus, quando nós abandonamos o caminho de escolha de nós mesmos para nos abrir ao transcendente, para nos abrir esse rosto que fala a nós no rosto do outro e a quem nós chamamos de Deus, nós produzimos a melhor versão daquilo que nós podemos ser. Então, mais importante do que alarmar, mais importante do que produzir terrorismo teológico, é produzir evangelização, é redescobrir o sentido do humano numa proposta que é livre, porque é parte da minha liberdade, que convida